Ô, Sônia, tu falou em diretor, me deu um gatilho aqui também de uma pergunta ainda nesse tema de admissão, né? Digamos assim. Uma pessoa hoje que, por exemplo, ela procura uma vaga de analista. E aí, ela entra lá na BRF e vê o diretor industrial fulano de tal. Essa pessoa, para ela se conectar com o diretor, é muito mais difícil, correto? Porque esse diretor nem vai dar atenção para ela, porque é um nível totalmente diferente. Então, assim, eu acredito que seja mais fácil para essa pessoa tentar se conectar com alguém que está no nível similar, ou um pouco mais próximo ali, que seria o chefe dela, do que também buscar alguém que está muito acima, de que não vai gerar conexão entre eles. Você acha que esse também não é um erro de muitos profissionais? Eu acho que depende também. Então, assim, Porque eu acho, por exemplo, se você está numa empresa de um porte menor, talvez se justifica você. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho um contato direto ao dono e ao diretor, é uma empresa pequena, entendeu? Agora, na BRF, eu sei que eu não vou ter esse contato. não necessariamente. Hoje, assim, os cargos foram desconstruídos, assim, de uma forma muito legal, até eu vejo. Assim, a gente está muito mais horizontalizado quando a gente fala de poder dentro das organizações. E isso eu Mas isso vejo. numa multinacional, assim. Por isso que eu falei depende, né? Depende, né? Depende, Depende, depende. Porque assim, se você vai num diretor pedir uma vaga de analista, assim, o que esse diretor sabe sobre essa vaga? O nível de Não, exatamente. complexidade de atuação dele Exato. é muito mais alto, né? Então, assim, acredito que se conectar com pares para aprender sobre a cultura, para entender se faz sentido, é uma boa pedida, né? Mas muito mais com os recrutadores, porque são eles, na verdade, que vão trazer ou não a pessoa para a empresa, né? Então, acho que esse contato com o recrutador, ele é importante. Mas não significa que um diretor não vai dar atenção. Por exemplo, hoje eu vejo eles muito mais abertos, sabe? Para conexões. Sei lá, eu já adicionei um CEO de uma empresa e na mesma hora ele aceitou e falou, oi, bem-vinda. Assim, hoje as pessoas estão muito mais horizontalizadas, não tem mais essa coisa de cargo, porque o cargo, ele é temporário, né? Você vai ver uma pessoa que às vezes é coordenadora em uma empresa e a configuração desse cargo em uma outra empresa seria um supervisor, até mesmo um especialista. Verdade. Então, Às vezes diferença. acontece, né? Tem empresa que coordenador está abaixo do supervisor e o inverso. Já vi. Aí já é um Não, mas já vi errinho. acontecer que teoricamente o supervisor ali supervisiona a atividade do coordenador, por exemplo, né? Aí é um assunto polêmico. Mas existe uma regra para Aí essa é um aí? polêmico, Mas é um existe uma. polêmico. Pode falar. Sim, existe. Na minha cabeça, o supervisor, teoricamente, está abaixo, né? Ele é uma Mas- média Mas liderança. eu já vi ao contrário. O supervisor, ele é uma média liderança. Então, você vai começar ali com um auxiliar, que ele vai, de fato, auxiliar nas demandas, né? E aí o assistente, ele já tem um nível de entrega um pouco maior, ele já se envolve mais em alguns processos. Aí você parte para um analista, que ele, de fato, gera dados para tomada de decisão. E aí, depois do analista, você tem dois caminhos. Ou você vai para ser um especialista, que é o quê? Um cara que vai ser referência naquele tema, ou você já vai para um lado de ser um supervisor ou um coordenador. O supervisor, ele é a média liderança. Ele está muito mais voltado para o processo. O coordenador, ele está mais voltado para a estratégia. Então, tático, a né? tomada de decisão, exatamente. Legal. O coordenador, ele já vai ser mais tático. Então, mas assim, a gente tem analista que vira coordenador direto, a gente tem analista que vira supervisor, a gente só não tem analista que vira gerente, dependendo da empresa, né? Mas se a gente estiver falando de uma empresa pequena, a complexidade do negócio, talvez você tenha esse salto alto. Salto alto é ótimo, né? Você tenha esse salto de uma função para outra. Mas em uma empresa que o setor de cargos e salários é mais estruturado, dificilmente você vai ter ali um supervisor acima de um coordenador. O técnico, ele se encaixa ali próximo ao analista? Não. São coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. O técnico, ele, de fato, ele tá nessa parte de ter um conhecimento, né, de legislação para atuar e melhorar esses processos, e aí ele pode crescer tanto em senioridade, né, hoje a gente já tem em algumas empresas técnico 1, técnico 2, ou então técnico júnior, técnico pleno, e ele pode ser um analista, porque o que vai diferenciar um técnico do analista? O analista, ele vai munir o técnico de dados para que ele tome, para que ele execute o processo, né? O técnico, ele é mais executor. O analista, ele é mais um cara que vai ser pautado em dados.
dados, ele vai Normalmente, analisar... empresas que têm processos, empresas que têm certificações, normalmente tem ali um analista de QSMS, Tem. então um analista de segurança. Tem um analista Acho que de tem muito a ver segurança. com, não sei se eu estou falando certo, mas tem também a ver com ajudar a tomar uma decisão, né? Aí que você traz os dados. Tem a ver com o tamanho do Isso. quadro de funcionários, na verdade. Porque pensa comigo, até a própria legislação ela te ampara. Tantos funcionários, você precisa de 2 técnicos. Ah, aumentou um pouquinho, você já precisa de um engenheiro. Aumentou mais um pouquinho, você já precisa de um analista. Por quê? Porque esse engenheiro vai precisar ser apoiado não por uma base operacional, mas para ter dados para tomar essa decisão e traçar as estratégias ali. Indicadores, etc. Então, mais pessoas nesse quadro, Que aí não seria o CERT, mas é um apoio. Exatamente, é um apoio. Que não é só a NR, né? Que tem que empresa não que é fica só só na. NR, exatamente. Que, na verdade, o que está na NR é o mínimo, né? Não significa que se a empresa mínimo. quiser colocar. Por exemplo, eu conheço empresa, você conhece também. A minha empresa. Que não precisa ter técnico de segurança. Hoje mesmo eu vi uma vaga no LinkedIn de uma empresa. Ela não precisa ter técnico de segurança pela quantidade, mas ela está optando por ter um técnico, né? A minha tem 2, querendo ter o Preventivo. terceiro, não precisa nem ter nenhum. Preventivo. Agora eu vou te perguntar dentro dessa questão, que é a. Hoje não, né? As pessoas falam muito sobre a questão da. Como é que fala a palavra? Desvio de função? Desvio de função, né? E acúmulo. Normalmente o desvio de função. Não, E os dois falam muito. Né? E em grupo de WhatsApp, a gente acaba participando, né, de grupo de WhatsApp de segurança, por exemplo, tem aquela famosa polêmica que é o auxiliar de segurança do trabalho, é o analista de segurança do trabalho. Como é que você vê isso de forma, você com o lado do RH? Eu tenho uma visão sobre, mas queria ver o seu opinião. Olha, acho sobre que... isso. Eu acho que, sem te cortar, acho que tem a ver com o que você já até acabou de falar, né? Não sei, algo do tipo. Sim. Olha, vamos lá. O que não pode? Eu, RH, atuar como técnico de segurança. Ponto. Porque, primeiro, que eu não tenho experiência técnica para isso. E, segundo, que eu tenho uma complexidade do meu trabalho para entregar. Agora, o que acontece? Que hoje é uma polêmica. A gente tem técnico de segurança que tem muitas atividades administrativas. E aí, às vezes, eles ficam assim, eu estou tendo desvio de função porque eu deveria ser um analista, eu faço muito mais parte administrativa do que parte técnica em si. E aí... entra lá no início da nossa conversa, que é o nosso mindset. Será que a gente está com um mindset voltado para melhoria? Ou será que a gente ainda está naquela parte arcaica de só ser formal, né? Um técnico hoje, que ele entende esse papel dele na empresa, ele vai ter a visão seguinte, olha, a parte administrativa vai respaldar a minha parte técnica. Que aí, assim, vou fazer uma rota. Adianta eu fazer a rota e essa rota não gerar dados para melhoria daquela função? Vai ser uma rota vazia. Então, assim, esse técnico, ele vai lá, vai fazer a rota dele e ele vai ter que fazer um registro ali, seja em sistema, seja em Excel, para que gere uma tarefa, um plano de ação para que alguém mude aquela cultura. Porque senão, rota por rota, a gente esquece, né? Nós somos seres humanos. Então, essa parte administrativa vem, na verdade, para trazer, para fazer com que o trabalho do técnico seja mais robusto. Né? Eu vejo muito assim, porque da senão... publicidade também, né? Exatamente. E aí você gera indicador, e aí você tem... No final do ano você pode premiar, olha, esse cara aqui, ele foi referência em rotas, acompanhando rota de CIPA, trazendo melhoria para a brigada, algum projeto que ele teve, né, de melhoria. Então, acho que aí é uma confusão que as pessoas têm, né? O técnico, ele tem que estar só em campo, ou o técnico ele tem que estar no misto? Depende do negócio. E tem um lance também, né? Por exemplo, às vezes as pessoas veem vaga de auxiliar de segurança. Aí o que eu entendo é o seguinte, é errado, exemplo, eu tenho uma empresa, o NR4 lá está previsto eu ter um técnico. E em vez de eu contratar um técnico, eu vou lá e contrato um auxiliar. Estou errado. Sim. Agora, eu tenho um técnico. Ele tem que enviar evento dia social, ele tem que preencher os indicadores, e eu não quero que esse cara saia do campo para poder fazer isso, e eu resolvo contratar um auxiliar. Ele vai auxiliar, o nome já diz. Ou ele vai ser um assistente. Eu não vejo problema nenhum. Ou até um jovem aprendiz. Preenchimento de planilha, né? Informações que não são sensíveis, não tem problema, legalmente é amparado e ajuda. E aí, por isso que eu falei, depende do negócio. Vamos pensar em construção civil. O técnico, ele precisa estar praticamente full time na obra, né? Porque se acontecer alguma coisa até ele se deslocar, então, às vezes é bom que você tenha, às vezes, ou 2 técnicos, ou você tem um auxiliar para fazer esse trabalho administrativo, para não deixar que o trabalho desse técnico aqui se perca,
né? Que ele não tenha registro histórico, quando na verdade tem um negócio que o tempo ocioso desse técnico permite que ele faça uma apropriação de horas, parte administrativa, parte em campo. Então, depende muito do negócio. Eu E vejo como uma legal. oportunidade também para quem está começando, ou às vezes a pessoa começa ali como auxiliar, nem tem experiência na área, e de repente se identifica com a área, vai aprendendo ali do lado de uma pessoa que tem experiência. Com Eu acho certeza, melhor. com Eu certeza. lá atrás, se eu tivesse começado junto com alguém experiente, para mim seria muito melhor do que começar já ali com a responsabilidade, e errando, enfim, aprendendo.